Ciao ragazzi, bentornati ad un nuovo video di italiano. Io sono la Prof. Lud, a vostra professoressa de italiano. Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de italiano, aqui do Italiano do Kailu. E hoje nós vamos falar sobre os números no italiano. Coisa simples, conteúdo que a gente vê logo no início, nas primeiras aulas, mas que é indispensável. Mas vocês acham que vocês vão ver os números de qualquer forma? Não, aqui não. Vou explicar para vocês como eles se distribuem, as divisões que a gente usa no italiano de acordo com cada frase. Mas não esquece, antes da gente começar a falar sobre os números, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nada, tá bom? E não deixa de curtir esse vídeo, o engajamento é muito importante para o nosso canal e para a gente fazer novos conteúdos para você. Não custa nada, é de graça e você ajuda muito a gente. Então, só recapitulando, se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa o seu like. I numeri, ou seja, os números no italiano, podem ser divididos de acordo com a sua função e a sua categoria. E, obviamente, eles são usados para indicar uma quantidade de alguma coisa. Antes da gente ver o uso dos números em relação à sua função e à sua categoria, vamos ver alguns números aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho certeza que depois do 15 você estava esperando o 16, mas não é pegadinha, é 17. E depois do 20, obviamente, a gente só vai juntando 21, 22, 23 e assim por diante. A gente vai ter o 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 e por aí vai. Em relação à função, os números podem ser divididos em substantivos, adjetivos e pronomes. Os substantivos são aqueles que fazem a função de sujeito na frase, ou seja, um número pode fazer a função de sujeito na frase. Por exemplo, non mi piace il 13. Il 13 è il mio numero sfortunato. Ou seja, eu não gosto do 13, o 13 é o meu número de azar, meu número azarado. E como vocês podem observar, o 13, nesse caso, nessa frase, é o sujeito. Non mi piace, ou seja, il 13 non piace a me, ou seja, o 13 não me agrada, eu não gosto do 13. No português, quando a gente troca a ordem da frase, fica parecendo que eu sou o sujeito, mas no italiano não. O 13 é o sujeito e eu sou só o objeto, ou o 13 é o meu número de azar, nessa frase aí ele fica realmente como o sujeito. Em relação à função de adjetivo, o 13 vai vir sempre acompanhado de um substantivo, qualificando e quantificando esse adjetivo. Por exemplo, ho 2 borse rosse. Ou seja, eu tenho 2 bolsas vermelhas. O 2 está quantificando, né, a quantidade, quantificando a quantidade, mas é isso mesmo, de bolsas que eu tenho. Em relação à função de pronome, é óbvio, o que um pronome faz? Ele substitui um nome, um substantivo, e é exatamente isso que ele vai fazer. Esse exemplo aqui. Maria ha comprato 5 pani al panificio ed io ho comprato invece solo 2. Ou seja, ela comprou 5 pães na padaria. Esse 5 aí, a gente pode observar que ele é adjetivo, ou seja, ele está acompanhado de um substantivo, ou seja, ele quantifica os pães, né? Quantos pães a Maria comprou. Mas já na segunda frase, io ho comprato solo 2, a palavra pão está subentendiida. Eu só falo que eu comprei 2, mas pelo contexto eu estou entendendo que se trata de 2 pães. Então tá vendo que o 2 está substituindo a palavra pão? Então ele está funcionando como pronome. Agora você entendeu as funções? Substantivo, adjetivo, pronome, ou como a gente chama em italiano, sostantivo, adjetivo, pronome. Já a respeito das categorias, os números podem ser divididos da seguinte forma.
cardinali, ordinali, frazionari, moltiplicativi, distributivi e collettivi. E numeri cardinali, ou seja, os números cardeais, são aqueles que a gente já falou no início do vídeo, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1000. E eles servem para indicar uma quantidade. Apenas essa é a função desses números, indicar uma quantidade de alguma coisa. 2 vestiti, 5 pani, 100 libri. Já os números ordinali, ou seja, ordinais, eles servem, como o nome já indica, né, já dá essa dica pra gente, para indicar uma ordem. Mas não uma ordem no sentido de obrigação. Ordem para indicar as coisas que aconteceram primeiro. Por exemplo, já até falei aqui, né? Primo, secondo, terzo, quarto, undicesimo, dodicesimo. Então é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 11º, 12º, 20º. Serve justamente para indicar uma ordem de acontecimento das coisas de enumeração. E numeri moltiplicativi são os números que vão ter a ver com multiplicação. Ou seja, doppio, triplo, dobro, o triplo, o quíntuplo. E numeri distributivi, ou seja, os números distributivos, são aqueles que vão indicar uma quantidade de coisas que é distribuídas no espaço. Por exemplo, 1 a 1, 2 a 2, 8 a 8, ou seja, de 1 a 1, 2 a 2. Numeri frazionari, invece, ou seja, os números fracionais, são aqueles que vão ter a ver com fração, divisão. Por exemplo, 1 su 1, 3 sul 3, mezzo, metà, terzo, ou seja, metade, meio, terço, tudo aquilo que tem a ver com fração. E, para terminar, em relação à categoria, temos os números coletivi ou coletivos, como a gente vai chamar no português, que são os números que servem para indicar uma quantidade específica de uma determinada coisa. Por exemplo, ambedue, entrambi, paio, cópia, todas essas são palavras para indicar 2, a quantidade de 2. Então é ambos, par, casal, dupla, são as palavras que sempre indicam a quantidade de 2. Mas elas também existem para indicar outros números, por exemplo, decina, dozina, dezena, dúzia. Ainda tem muita coisa para a gente falar dos números, mas eu espero que você tenha entendido que eles podem ser divididos em relação à função e a uma categoria. Claro que é impossível em um vídeo falar todos os números que existem no italiano, porque é impossível falar todos os números que existem em qualquer língua. Mas se você quer saber mais a respeito do uso e as curiosidades sobre os números no italiano, eu te convido para um próximo vídeo, hein? Vou te contar como a gente pode escrevê-los por extenso, como a gente fala eles em data, como eles são pronunciados, se são masculinos ou femininos, se perdem alguma letra ou não. Então, se você ficou curioso, te espero no próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal e ativa as notificações. E siga o Italiano do Kailu nas outras redes sociais. Arrivederci!